E oi, gente, tudo bem? Eu sou. Não, abaixa! Abaixa. Tá. Tá acontecendo uma revolução. Agacha. E por uma das poucas vezes do podcast eu tô realmente no Brasil. E como sempre, tá caótico. Ai, tá caótico aqui. Mas essa briga de bar vai dar o que falar. Ah, mas antes de tudo, oi, gente, tudo bem? Eu sou o Lucas e seja bem-vindo ao Carol Watson, um programa onde eu viajo no tempo. Agora, mais livre do que nunca pra gravar coisas legais. Tipo, a Era Vargas. Epa, epa. Eu sei que tu já deve estar indo agora e reclamando do cunho desse podcast, mas relaxa. Isso aqui é só história. Como todos os outros episódios. Tá, tem algumas coisas que. Ah, quer saber? Deixa eu falar. Porque hoje a gente vai estar falando desde a ascensão de poder de Getúlio Vargas. Mas para isso precisa entender uma coisa. República Velha. Aliás, oligarquias era uma coisa inquestionavelmente poderosa há um tempo atrás. E elas comandavam tudo. Entretanto, tinha um acordo que, pelo menos, deixava tudo semi-organizado. A política de café com leite. Bom, produtores de café que dominavam São Paulo e produtores de leite que eram basicamente toda a galera de Minas Gerais trocavam de presidentes. Basicamente, quando tinha alguém de São Paulo, no próximo mandato haveria um presidente mineiro. É basicamente essa a ideia do negócio. Até que um dia se quebrou. E sabe o que aconteceu? Todo mundo ficou com raiva. Era pra estar rolando a posse do Júlio Prestes. O cara era aparentemente legal e ia suceder o Washington Luiz. Só que aconteceu uma parada. Surgiu um novo candidato. Getúlio Vargas. O cara defendia esse tipo de coisa. E ele era o tipo de pessoa que sabe das coisas. Então, apesar de tudo, e de uma grande comoção populacional, e de ter esse significado de ser o underdog, ou o cara que ninguém sabe ao certo de onde vem, mas promete muita coisa, ele não subiu ao poder. Júlio Prestes venceu e deu tudo errado, porque o Getúlio Vargas, com a morte de seu vice, João Pessoa, acabou transformando essa morte numa espécie de forma de se autoeleger. Basicamente foram feitas algumas revoluções e acabaram destituindo Washington Luiz e, por consequência, Júlio Prestes. Começando assim, a Era Vargas. Mas calma, calma. Não é a Era Vargas que tá pensando ainda. A gente está falando do governo de 1930 a 1984, quando ocorre, basicamente, o governo provisório. Eu sei, provisório não é lá aquelas palavras para um brasileiro. E é só olhar um pouco mais atrás e tu vai ver o porquê. Mas dessa vez o cara realmente não tava ligando. Teoricamente ele só ia ser presidente por um mandato. E não foi isso que aconteceu. O governo dele se estendeu muito. Muito por conta das ações que ele teve. Reformas trabalhistas, ascensão de direitos de outras pessoas. E ele tinha uma coisa muito boa. Pelo menos para a mente dele e para o mandato dele. Ele ligava muito para a opinião da população. Mas ele também sabia como tornar essa opinião muito favorável, utilizando uma das maiores armas da história da humanidade: a informação. Quando tu usa a informação ao teu respeito como uma forma de alavancar o que tu já tem, tu basicamente fica imparável. É só ver grandes pessoas que apareceram pela humanidade. Essa é uma característica inerente da maioria delas. Mas no que é que deu o Getúlio Vargas saber fazer a imagem dele ser muito legal pro povo? Todo mundo gostava dele. E olha que isso foi antes do... Deixa, depois eu te falo. Aparentemente ele tinha uma boa aceitação, ele estava fazendo boas coisas, só que, bom, era um governo provisório. E quando chegou em 1987, ele meio que precisava tomar um ar, sabe? Só que fora da presidência. Só que aconteceu uma coisa. Ele não queria sair.
E o Brasil tava um caos de gente querendo que ele ficasse, gente querendo que ele fosse embora. Mas aí, sabe o que aconteceu? O cara não assistiu o Fullmetal Alchemist, mas eu tenho certeza que ele assistiria. Ele deu um golpe de estado para prevenir um golpe de estado. Só que ele deu um golpe de estado nele mesmo. Ou melhor, eu vou te explicar tudo isso. Tá, sabe o que rolou? O Brasil estava tão dividido entre os dois que aconteceu uma pequena confusão. Tinha uma coisa chamada Ação Integralista Brasileira, o AIB. E era basicamente pessoas de extrema direita que queriam que o cara continuasse no poder. Entretanto, tinha um outro lado que era basicamente os rebeldes. E rebeldes no sentido de que eles eram os comunistas. Ou outras classes sociais que realmente só não queriam Vargas no poder de novo. Essas pessoas se uniram, formando a Aliança Libertadora Nacional. Era um movimento antifascista, porque a esse ponto Getúlio Vargas já estava implantando várias ideias fascistas dentro desse governo. Então todo mundo que era antifascista estava nesse time. E sabe o que acontece? Getúlio Vargas fez o Plano Cohen. Ele basicamente colocou na cabeça de todo mundo que ia ter um atentado contra ele e contra a nação dos comunistas. Assim, aumentando muito o poder militar e implantando uma ditadura. Que a gente vai chamar aqui de Estado Novo. Olha, vai acontecer bastante coisa. Eu espero que ninguém me escute vendo isso. Acho que aqui ninguém vai me ouvir. Fecha a porta. Então, o que vai acontecer agora é que várias daquelas ideias totalitaristas e também fascistas vão ganhar mais força aqui. Mas principalmente medidas que acabem pegando as informações e passando um filtro nelas. Justamente com a criação do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. É basicamente uma forma de você filtrar todo mundo que não gosta do governo de escrever suas coisas e publicar em jornais, músicas, artigos e revistas. E também é uma forma de você propagar a ideia de que o seu governo é incrível, assim manipulando as informações ao seu favor. Que novamente é um dos grandes triunfos desse governo. A gente tem que concordar, ele pelo menos era bem estratégico. Vai haver repressão de muitas pessoas. E, bom, acho que você já imagina o que acontece num estado totalitarista. Só que tinha uma coisa que Getúlio Vargas não conseguiu prever. E olha, quando eu digo que ele não conseguiu prever é porque era bem inesperado. Bora pra lá? Olha, esse lugar ainda me dá calafrios porque foi nesse espaço de tempo que explodiu. Poxa, explodiu a hashtag e deu todo aquele negócio no reset. Ou melhor, na fase 3, então. Foi aqui que deu todo aquele negócio da fase 3 e uau, eu não tô pronto pra anomalias de volta. Tá. A gente tá na Segunda Guerra Mundial. É um problemaço. Mas o Brasil tava do lado, teoricamente, das pessoas boas. Que eram antifascistas, antitotalitarismo e... Epa! Os outros países ficaram meio de cara quando eles viram que tinha um fascista, entre aspas, barra totalitarista, entre aspas, no poder do Brasil e lutando contra outros que claramente tinham ideias semelhantes. A força do Estado Novo acabou sendo perdida por conta da Segunda Guerra Mundial, principalmente a força internacional que Getúlio Vargas tinha, principalmente depois dele ter feito uma grande onda de industrialização no Brasil. E principalmente industrialização interna. O Brasil estava muito mais moderno desde os mandatos iniciais. Por volta dos anos 30, a coisa já estava melhorando para os setores da indústria. Mas agora, eles não vão ganhar tantos investimentos assim.
É aí que o Estado Novo vai começar a ruir. O que vai acontecer é que Getúlio Vargas vai acabar, como eu posso dizer, saindo do poder um pouco rápido, deixando uma carta que vai ficar marcada para toda a história do Brasil. E esse foi o governo de Getúlio Vargas. E o início de uma era de 15 anos, uau! Mas sabe o que é o mais legal disso? É poder visitar isso em outras mídias. Porque se tu quiser, eu posso te disponibilizar vários filmes e até mesmo outros podcasts que falam sobre Getúlio Vargas. E como foi toda essa loucura de 15 anos. E olha que foi muito caos. Teve muito mais reviravolta, só que eu não poderia explorar por conta da duração média desse podcast. Mas, se tu quiser outro tipo de conteúdo sobre Getúlio Vargas, provavelmente vai acontecer um episódio inteiro especial sobre a política brasileira. Então relaxa, não é a última vez que vocês vão ver Getúlio Vargas aqui. E também é a última vez que vocês vão ver o quão caótico é o nosso país. Mas aí, dá pra melhorar. Sabe por quê? Porque tu pode mudar o mundo. E muda tudo. Atenciosamente.